O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. A vida toda, como espíritas, lemos páginas e páginas sobre a vida do outro lado. O intercâmbio, o sentir, o saber. Relatos de evolução de teleconferência entre os dois planos. Agora é chegada a nossa hora. Hoje, através dessas mídias que estamos nesse momento, podemos vivenciar o ensinamento, o amor sem fronteiras. Hoje somos aqueles cristãos que levam o Evangelho, mas sem precisar adentrar arenas de pedras e nem mesmo navios que irão navegar por mares nunca dantes navegados. Esses mares agora são outros. Jesus nos chama a navegar pelas ondas binárias da internet. São invisíveis aos nossos olhos materiais. Agora chegamos em lugares que nem imaginamos. As casas espíritas estão em cada lar que o Evangelho adentra. Mais do que nunca, o cristianismo está por toda parte. O amor está em todo lugar. Iremos, caminhando, navegando, estudando, aprendendo através do nosso falar, do nosso sentir e do nosso agir. Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro do Evangelho Sem Fronteiras, uma iniciativa do Centro Espírita Online Casa de Jesus, oferecida com carinho e dedicação a todos vocês e ao nosso amado Mestre Jesus. É com muita alegria que hoje nos reunimos aqui, unidos pelo amor e pela vontade sincera de compreender, sentir e viver o Evangelho com mais profundidade. Que este momento, então, possa nos envolver com muita paz, iluminando o nosso pensamento e serenando nossos corações. Hoje, iremos refletir sobre um tema muito especial, no barco com Jesus, com a presença querida do nosso amigo Oswaldo Santandrea, que compartilhará suas reflexões sobre este tema. Mas antes, preparemos o nosso ambiente, entremos em sintonia uns com os outros e com a espiritualidade que nos assiste e nos conduz aqui por meio da prece. Deus estar aqui nesse momento,
tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oswaldo, trabalhador espírita, atualmente na cidade de Varginha, Minas Gerais, casado com Valena, pai do Rafael, do Alan e do César, entrou no movimento espírita em Rondônia em 2011 e desde então não parou mais de se cantar com esta doutrina que tanto nos esclarece e consola. Atualmente trabalha nas casas Centro Espírita Francisco de Assis e no Centro Espírita Amor e Caridade, ambos em Varginha, além de fazer apresentações de alguns estudos em outras casas da região, quando convidado. Obrigada por aceitar o nosso convite. É com satisfação que iremos te ouvir agora, Oswaldo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse trabalho belíssimo, de divulgação da doutrina. É muito interessante. Bom, o estudo de hoje que eu preparei, que eu gosto de falar muito com as pessoas, que eu não sou um palestrante, eu sou um estudioso. Então, assim, eu estudo um assunto que eu quero falar, que faz sentido para mim, e eu gosto de compartilhar com as pessoas, Então, que a espiritualidade amiga que está presente agora, nesse momento, aqui, e com vocês que estão nos ouvindo, os amigos, as amigas, que ela se faça presente, aplacando em nós qualquer vaidade, qualquer orgulho, desenvolvendo em nós o correto sentimento da humildade para que a gente possa aproveitar esse momento, esse pequeno momento de estudo que vamos fazer aqui agora. Quando eu entrei no Espiritismo, uma das palavras que eu mais ouvia, que toda hora era repetida, eu brinco, que essa era a segunda, porque toda hora alguém falava em planeta, em transição, mas era a cada um conforme as suas obras. E a pergunta que fica no ar é: será que as nossas obras são suficientes para aplainar todas as mazelas que nós já praticamos como humanidade? Porque se eu falo que eu sou espírita, eu acredito piamente, eu sei da reencarnação, Então, ao saber da reencarnação, eu não posso olhar para o passado da humanidade e falar que eu não estava fazendo aquilo lá que eu condeno. Eu não sei onde eu estava. Graças a Deus, eu já esqueci disso. Serei lembrado, talvez, quando retornar ao plano espiritual. Mas a cada um conforme as suas obras. A pergunta que fica: a obra é nossa? Esse trabalho belíssimo que é feito para as pessoas abnegadas, que se doam, será que essa obra pertence a essas pessoas? Será que, de novo, a gente não está confundindo? Será que não somos meros trabalhadores na seara do Pai?
Como que é essa história? E aí, eu gosto muito, na hora que eu tenho esse tipo de dúvida, eu vou dentro da doutrina, mas eu gosto muito de dentro da Bíblia e ver como que está escrito. Porque, se você notar, principalmente Emmanuel, Joana de Ângeles, esses espíritos, assim, que são verdadeiros luminares, né, ditando o norte onde devemos seguir, eles sempre bebem da mesma fonte, que é a Bíblia. Eles vão lá e buscam e detalham algum ponto. Então, eu peguei algumas partes, né? A primeira coisa que tem que ficar claro na cabeça de todos nós, que a Bíblia não foi escrita em português, né? Então, assim, o que nós temos são versões, são traduções. Então, assim, é bom ler mais de uma Bíblia quando você está fazendo um estudo. E Bíblias de boa procedência, né? Não estou falando que... Tem algumas traduções que pecam, dependendo do assunto que você está querendo buscar. Então, se você pegar Mateus 16, 27, está escrito assim, ó, o Filho do Homem há de vir com a glória de seu Pai e acompanhado de seus anjos. Então, pagará a cada um conforme a sua conduta. A palavra que ele usou foi conduta. Está na Bíblia do Peregrino. Aí, se você pegar na Bíblia de Jerusalém, vai estar escrito assim, pois o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Bíblia de Jerusalém. A primeira foi conduta, a segunda foi comportamento. Agora vamos ver a Bíblia de São Loyola. Porque o Filho do Homem está para vir com seus anjos na glória de seu Pai e há de retribuir a cada um conforme o seu procedimento. Nós vimos conduta, nós vimos comportamento, nós vimos procedimento. Se nós formos em Eclesiástico, né, que aí já estou pesquisando aí, fazendo a pesquisa no Velho Testamento, Eclesiástico 35, 24, para quem gosta de anotar, Bíblia do Peregrino, até pagar ao homem por suas ações e retribuir ao mortal por seus pensamentos. Tá ficando pesado, né? Se nós formos na Bíblia de Jerusalém, essa mesma passagem, Eclesiástico 35, 24, enquanto não retribuir a cada um segundo suas obras e julgar as obras humanas segundo as suas intenções. Ele falou pela primeira vez em obra, só que ele juntou obra com a intenção da obra, né? Até que tenha retribuído a cada um de acordo com os seus atos e remunerado as ações dos homens segundo as suas intenções. Isso já é Edições Loyola. Vocês estão vendo o que eu estou mostrando aqui? Eu estou tentando mostrar que a cada um conforme as suas obras é uma forma muito simplista e otimista de dizer, né, essa passagem. Em Jeremias 17:10, ele fala assim, ó, Bíblia do Peregrino, eu, o Senhor, penetro o coração, sondo as entranhas, para pagar ao homem pela sua conduta, pela que suas obras merecem. Aí, no meu caso, eu não sei no caso de vocês, né? Mas no meu caso, aí pega, né? Porque, será que as minhas obras merecem? Eu fico nessa dúvida. Eu e Yahvé, esse é a Bíblia de Jerusalém agora, ó, perscuto o coração, sondo os rins para retribuir ao homem conforme seu caminho, conforme o fruto de suas obras. Quando ele usa o termo rins, é porque é além do coração. Ele está sondando as entranhas do homem mesmo. Então, se tiver uma segunda intenção ali, ele vai descobrir. Ele vai ler essa segunda intenção. Quando ele usa esse termo, sondando os rins, é isso que ele está falando, né? É o significado. Isso na Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia, Edições Loyola, o que nós temos é eu, Yahvé, sondo os corações, examino os rins, para dar a cada um conforme os seus atos, segundo o fruto de suas obras. Então, o que nós vimos aqui? Eu fiz questão de ler, para não ter dúvida.
né? O que nós temos aqui? Não é bem as nossas obras, né? Por quê? Porque nós ainda, a verdade é, nós somos meros trabalhadores da seara do Pai. A obra não é nossa. E dá para entender por que a obra não é nossa, porque se assim o fosse, ela estaria cheia de vício. A verdade é essa, né? Nós ainda não temos como é que fala assim? As intenções nossas ainda não são puras e cristalinas. Emmanuel tem uma frase que eu acho maravilhosa, né? Ele diz o seguinte, né? Não devemos chafurdar as águas lodosas e profundas do nosso passado para não tisnar as águas cristalinas do nosso presente. Então, assim, o nosso passado, eles não consideram. Eu falo, olha, vamos ver o que eles vão conseguir fazer agora no presente. E eles vão nos conduzindo, a espiritualidade vai nos conduzindo. Se tivermos ouvido de ouvir, né, olhos de ver, nós vamos conseguir fazer o caminho. E aí é que é interessante, porque na hora que você começa a ver, né, que eles falam da nossa conduta, ele fala do nosso comportamento, ele fala do nosso procedimento, ele fala dos nossos pensamentos. Você vê que as Bíblias, que são Bíblias que eu digo são mais, que são feitas por estudiosos, né, não só por um tipo de igreja, né, então são Bíblias mais eclesiásticas, vamos falar assim, né, são mais pessoas envolvidas de credos diferentes, né? Essas Bíblias, elas têm uma tradução interessante, elas usam palavras para um vocabulário que era antigo, que era pobre, né? E esse vocabulário é um vocabulário nosso atual, é muito mais rico, nós temos muito mais palavras para definir sentimentos e ações. Você vê que eles vão aproveitando para deixar claro, a nossa intenção conta, sim, o nosso pensamento é importante, como eu me comporto é importante, como eu me conduzo perante a vida é muito importante. Então, tudo isso pesa, né? Aí você fala, nossa, eu estou perdido. Porque tudo que eu faço é da boca para fora. Não tem problema. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para ajudar cada um, na hora que a gente vai descobrindo as coisas, é compartilhar o conhecimento. De jeito tal que cada um que veja onde tem e deva corrigir, né? É igual, eu estava vendo um estudo recente, e foi até o Jorge Alahá falando a respeito de uma pessoa fazendo uma caridade no asilo. A pessoa estava sem paciência com os velhinhos, né? Então, assim, não adianta ela ir lá fazer a caridade. Ela tem que primeiro se imbuir do processo. Ah, mas eles dão muito trabalho, dão trabalho. É verdade. Igualzinho você vai dar trabalho quando ficar velhinho. É do mesmo jeito. Nós, seres humanos, nós não somos criativos nem para errar. Faz o seguinte, que é fácil, né? Pensa uma pessoa que é seu desafeto. Vê os erros dela. Verifica se ela cometeu algum erro inédito que ninguém na humanidade cometeu. Nós não temos criatividade para errar. Erramos todos do mesmo jeito. Por isso que eles falam, você está julgando por quê? Você está passando pela mesma trilha, pelo mesmo caminho. Então, é importante a gente prestar atenção nas nossas condutas, nos nossos pensamentos. Como que eu faço tudo isso? E aí, na hora que ele fala, a cadeira está descendo aqui, desculpa. Na hora que eu falo sobre esse processo dele prescrutar os rins, ou seja, aquela parte interna, se você for nos livros de Joana de Ângeles, ela fala assim, as nossas sombras, ela usa esse termo. E as nossas sombras, às vezes, nem nós sabemos que temos, né? É interessante quando você conversa com uma pessoa, quando você já resolveu determinada mazela das suas mazelas morais, tá? Não estou falando nem de adquirir virtudes espirituais, porque eu acho que nós ainda temos dificuldades nessa encarnação, nesse quesito. Mas nós já temos condições de adquirir virtudes morais, né? Então, na hora que você já adquiriu ali uma virtude moral, né, de um melhor caráter, algumas coisas que você já conseguiu resolver,
E a pessoa fala, você consegue enxergar. E você nota que a própria pessoa que está falando e te dá testemunha do comportamento dela, ela ainda não reconhece aquilo nela. Ela não consegue ver, porque aquilo nela ainda é uma sombra. Não está claro nem para ela, mas para a gente fica claro. Se você tem um pouquinho mais de experiência, de vivência, você consegue enxergar. Os jovens, por exemplo, na hora que conversa conosco, eles conseguem ver nitidamente o preconceito. Eles já são uma geração já mais livre de preconceitos. Então, na hora que ele conversa com uma pessoa mais velha, ele consegue ver que aquela pessoa ainda detém dentro dela muito preconceito. E o preconceito é baseado em orgulho, em vaidade, em coisas que não têm valor, né? Mas sabe com quem está falando? Sei. Com o espírito reencarnado, que está passando por uma prova num planeta de provas e expiações, que nem eles, né? Então, eles sabem sim com quem eles estão falando. Então, é interessante isso, porque existe na psicologia um estudo chamado Janela de Johari, eu não sei se pronuncia assim, Johari, e aí é como os outros me veem e como eu interajo com o mundo. Então, ele nos separa como se fosse 4 quadrantes, mas não é 4 quadrantes separados na régua, não, tá? Porque tem gente que se conhece mais, tem gente que se conhece menos, então os quadrantes eles se movimentam, né? É como se não fossem linhas retas, não. Então, tem um quadrante em que você e as outras pessoas com quem você convive, conhece. Então, igual, por exemplo, na hora que ela chegou e fez a apresentação a meu respeito, né, quem é o Oswaldo, então tem coisas que são públicas. O Oswaldo é casado com a Valena, tem o Rafael, tem o Alan, tem o César, né, ele é engenheiro. Então, assim, isso é uma coisa pública. Eu sei e as pessoas sabem. Agora, existe, esse estudo mostra que existe partes de você que as pessoas conseguem ver, mas você não vê. Você quer ver um exemplo? Né? Vocês vão até falar assim, meu Deus. Sabe aquele tio que ele acha que é engraçado e que todo mundo, quando ele chega, sabe que ele é inconveniente? Os comentários dele são os piores possíveis e ele se acha engraçadíssimo. E não sabe que, na verdade, ele é uma pessoa inconveniente, uma pessoa deselegante e deseducada. Então, ele não se vê assim. Ele ainda não conseguiu se enxergar dessa forma. E continua se comportando desse jeito. Existe um outro lugar, nesse estudo, que só você conhece e você esconde das pessoas. Esse lugar pertence a você somente. E você tem, às vezes, você tem vergonha dele, né, que são comportamentos que você tenta trabalhar e você esconde das pessoas. E você sabe que tem, né? A gente brinca, né? Aquela mania de roer unha, né? Então, você sabe que tem aquela mania, né? E os outros ainda não descobriram isso em você. Talvez aí a esposa, que é muito íntima, né? Nem os filhos conseguem notar isso em você, né? Mas tem um lugar que nem você e nem os outros ainda sabem. Esse lugar é a sua sombra. Esse lugar é aonde você, aos poucos, deveria trabalhar. E às vezes são coisas tão sérias que precisa até de ajuda de profissionais especializados da área da psicologia, né, da psiquiatria, da psicanálise, para te ajudar a amparar, a tirar essa sombra que existe dentro de você. E na hora que essa sombra é retirada, se você não retirar da forma correta, igual a Joana de Anjos fala nos livros dela, principalmente na série psicológica, aquilo pode te causar um certo transtorno comportamental, né? E talvez assim, uma depressão, alguma coisa mais séria. Então, é importante, quando os espíritos falam, conheça a ti mesmo, eles estão falando disso. Você tem que conhecer a você mesmo, mas no amplo espectro, né? Conhecer quando você é inconveniente e se acha engraçadinho, né? Aquilo que você se esconde, então trate aquilo, já que você está escondendo, é porque você não tem orgulho, então trate daquilo, né? Não tem que se tornar público, ninguém tem que se expor, né, em relação às pessoas, mas trate daquilo, é igual diz ali, né? Começa a tratar o seu comportamento, começa a tratar as suas intenções,
Eu vou lá no centro espírita, mas não, eu vou porque se eu não for, minha mulher termina comigo, separa. Não, então, trata isso. Comece a entender que vale a pena você frequentar um centro espírita. Eu estou falando de centro espírita, mas se você que está nos ouvindo, está ouvindo o espiritismo pela primeira vez, qualquer credo religioso que te faça uma pessoa melhor, né? Como diz o Dalai Lama, qual que é a melhor religião? É aquela que te transforma num ser humano melhor. E principalmente uma coisa que nós espíritas tem que ter claro na nossa cabeça, que nós somos espíritos. Não é porque nós encarnamos que nós deixamos de ser espírito. Nós somos espírito. Então, tratemos todas as situações como espírito. Era o que o Cristo falava o tempo todo, né? Na hora que você for dar peso para as coisas que a traça não vai corroer, nem a ferrugem vai comer, né? Porque se você não der foco nisso, você está dando foco para o encarnado, não para o espírito que você é, né? E aí você acha ruim, porque as coisas começam a dar errado. Não faz muito sentido, não é muito lógico, né? Esse comportamento. Então, esse conhecer a ti mesmo, né? Essa buscar isso dentro de você, essas sombras, e tratando pouco a pouco, é uma coisa tão interessante que eu trouxe uma passagem bíblica para mostrar a nós aqui que, às vezes, na melhor das intenções, nós esquecemos que tem gerência. Sim, tem gerência. Nós não estamos aqui a Deus dará. Aliás, nós estamos aqui com Deus, entendeu? Tem gerência no barco, né? Tem quem conduz o nosso barco. E isso é importante. Isso é muito legal de ver. Isso é muito... te dá um prazer muito grande, uma certeza muito grande. E isso torna a nossa caminhada mais segura e mais tranquila. Não vai ter sofrimento? Vai ter sofrimento, vai ter tempestade, vai ter momentos ruins, você vai chorar, vai sofrer, mas eu te trouxe aqui, porque eu te quero sorrindo. Não é assim? Não é assim a letra da música? Deus te trouxe aqui porque Ele te quer sorrindo. Ele não te quer triste. E se você procurar passagens na Bíblia, Ele fala, eu não te dei um espírito de covardia. Né? Ele deixa isso muito claro. E é interessante que na hora que você começa a descobrir essa sua proteção, né, que a gente tem de Jesus o tempo todo, se a gente quiser, porque nós é que afastamos, tá? Nós é que vamos para aquele canto que só nós conhecemos e escondemos tudo dos outros. Porque a hora que a gente desce para o canto das nossas sombras é perigoso. É interessante que a gente esteja certo da nossa fé e que esteja segurando na mão de Jesus, né? Então, o texto que eu trago aqui para ler junto com vocês, né, é o texto de Marcos, capítulo 8, versículo 11 a 21. Eu vou pedir licença para ler. Eu extraí o texto da Bíblia do Peregrino, da Bíblia do Caminho, aquele site de textos espíritas. Então, se você depois quiser pegar para acompanhar, fica à vontade. E a passagem eu vou ler primeiro e depois eu vou falando algumas coisas aqui, comparando com as nossas vidas, né? E aí, cada um vê aonde vai se encaixar, tá? Não estou aqui apontando dedo para ninguém, não, tá? É igual eu falei, eu fiz esse estudo para mim, né? Não é egoísmo, é porque eu fiz o estudo para mim e achei tão interessante e resolvi compartilhar, né? E é muito engraçado, né? Que eu converso com minha esposa e falo, nossa, eu estou fazendo um estudo assim, ela fala, depois você me conta, faz ele completo. Ela fala assim comigo, né? E eu achei que ficou bom, né? Compartilhei com algumas pessoas e achei que fez sentido. Em Marcos 8, 11, 21, os fariseus e saduceus, eles pedem um sinal do céu, né? Saíram os fariseus e se puseram a disputar com ele, pedindo-lhe que lhes fizesse ver algum sinal do céu, tudo para o tentarem. Porém, Jesus, arrancando do íntimo do coração um suspiro, disse, por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo,
que a esta geração não se considerará sinal. E deixando-os, tornou outra vez a embarcar e passou a outra margem. Ora, os discípulos esqueceram-se de levar pão e não tinham consigo na barca senão um único pão. E Jesus recomendou-lhes: bede bem e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles discorriam entre si, dizendo: é porque não temos pão. O que sabendo, Jesus disse-lhes: por que estáis considerando que não tendes pão? Será possível que ainda não compreendais? Ainda tendes cego o vosso coração? Tende os olhos e não vedes? E tendo ouvido, não ouvis? E não vos lembrais, quando parti 5 pães para 5.000, quantos cestos sobejaram cheios de pedaços? Responderam eles: 12. E quando eu parti 7 pães para 4.000, quantos cestos sobejaram de pedaços? E eles lhe responderam: 7. Ele disse-lhes: pois como não entendeis ainda? Bom, que passagem é essa? Jesus já tinha feito a multiplicação dos pães na presença deles. Jesus já tinha operado milagres, vamos usar esse termo, na frente deles. Jesus já tinha dado sinais para todos eles. Então vamos começar a ler junto, né, extraindo alguns pedaços. Primeiro os fariseus, eles eram estudiosos, né, e tudo mais. Eles começam a pedir sinal, e o termo que é usado aqui é para o tentarem. Você já reparou que quando você está na seara do bem, aparecem algumas coisas para te tentar? E quando eu estou falando tentar, não é no sentido de transformar você e te desencaminhar, não. É para verificar o seu comportamento. Você já reparou? Por exemplo, você está ajudando a casa espírita, está lá fazendo seu trabalho. Aí aparece um trabalhador, sabe aquele trabalhador que aparece assim, uma vez por mês, de vez em quando, e aí você pede ajuda de uma coisa e ele começa a fazer, daí a pouco ele já volta reclamando, xingando, você assim, na maior das paciência, não, é assim mesmo, é desse jeito mesmo, volta lá. Então, isso acontece no dia a dia. Eu estou falando dentro da casa espírita, que é onde você tem a melhor sintonia, tá? Quando você está envolvido no bem. E no dia a dia? Como é que é seu comportamento no dia a dia? Porque a gente tem mania de achar que nós temos que cuidar das coisas de Deus na hora que a gente está num templo religioso, seja uma casa espírita, seja numa igreja, seja num templo evangélico, seja numa quermesse, né? Não! O nosso testemunho é diário e a toda hora. Fechada no trânsito. Como é que você se comporta quando você toma uma fechada? Você está forte, né? Você está cercado de ferros, está fortão. Como é que você se comporta? Trancado num lugar? Como é que você se comporta? Você está protegido, né? Você pode reagir. Você pode xingar, não pode? E aí? Qual foi o comportamento de Jesus? Vocês prestaram atenção? Arrancando do íntimo do coração um suspiro, disse: por que pede essa geração um sinal? Não vou dar a vocês um sinal. Porque não adianta. Para que ele vai dar um sinal? Ele já tinha dado vários sinais. Agora, os discípulos é diferente. Você nota que para eles ele fala: olha, para vocês não. Estou embarcando e estou indo para o outro lado. Será que de vez em quando Jesus não faz isso conosco? Não. Ele não pega, embarca e atravessa o lago? Nós ficamos pedindo sinal. Ah, Jesus, você podia me dar um dia tão bom, tão abençoado hoje.
mas eu não posso fazer isso, porque tem um irmão seu que ele está muito nervoso, porque o filho dele está hospitalizado, ele teve que voltar em casa, ele está com pressa, e ele vai chegar, e nessa hora vocês dois encontraram, é a hora que você tomou a fechada desse seu irmão. Na hora que eu falo assim, você recebeu a fechada de uma pessoa que está com um filho doente, mas você repara como é que a fechada do carro toma outra dimensão dentro da sua cabeça, dentro do seu coração? Então, na hora que acontecem esses desafios da vida, a pergunta que fica é: você sabe como está o coraçãozinho daquele seu irmão? Ah, não, eu conheço ele é muito ignorante. Gente, ignorância é uma doença espiritual. Se ele tivesse uma doença física que você conseguisse ver, aí seu tratamento seria outro. Como ele tem uma doença espiritual, aí não tem motivo da sua misericórdia. É o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão, né? É o BIP. Tá lembrado? Não é assim? Qual que é a verdadeira caridade? Qual que é a resposta do Cristo? Benevolência, indulgência e perdão. Então, esse comportamento, por isso que ele fala para eles, não adianta eu dar sinal para vocês. Eu posso fazer, como diz, eu vou fazer o seguinte, vou fazer chover só em cima de vocês dois, só para atrapalhar a roupa de vocês, para vocês verem que eu tenho poder. Ele estava ali para isso? Ele era um show business? Não, ele não estava ali para isso. O plano dele era muito maior. O que ele precisava era uma coisa muito maior. Ele já tinha dado vários sinais para os fariseus. Eles tinham as escrituras, eles tinham tempo para estudar, eles foram um povo escolhido. Então, assim, sinal é que não faltou para eles. Né? Foi sinais um atrás do outro. E aí começa a história do barco. Né? Como é que é a história do barco? A história do barco, ele vira e a coisa muda. E ele vira e fala assim: acautelai-vos dos fermentos do fariseu e o fermento de Herodes. Quem era Herodes? Herodes, assim, só contando um pouco da história, ele tinha um respeito por Jesus. Um respeito e um medo, né? Porque alguns historiadores, inclusive, falam que ele tinha medo dele ser a reencarnação do João Batista, né? Que ele cortou o pescocinho dele, então ele estava com medo. Então ele tinha um certo respeito. E ele tinha também um interesse que talvez ele lucrasse, né? Se ele se aproximasse de Jesus, que ele viu que Jesus estava tendo assim, uma boa penetração política com o povo, né? Mais ou menos parecido com alguns dos nossos políticos que falam que são religiosos. Do mesmo jeito, não é assim? Chega na época de eleição, até na missa o cara aparece. Desculpa eu estar rindo, mas é trágico, né? O cara, você não vê nada na pauta dele que envolva a humanidade, né? Numa forma espiritual de ver. Mas chega na época da eleição, até em missa você comungando, aquela coisa toda. Né? Então, assim, ele falou assim, acautelai-vos. Herodes era assim. Mas ele tinha interesse em Jesus, não para seguir Jesus como mestre. É para ele poder aproveitar. Quem sabe eu me colando a Jesus, aí eu não pego aí alguma coisa dele, né? Não sobra para mim aí algum benefício junto ao povo. Então, assim, não faz sentido. Né? Eu vou fazer caridade, porque lá no tal lugar todo mundo está vendo. Mas não. Esse é o tempo, não? Quem precisa ver, está vendo. Que é pior, e está vendo. O coração, o rim, as entranhas. Mas não. Vai estudar, fica em casa estudando, que é muito melhor. Né? Até você conseguir mudar esse comportamento em você. Só que aí ele fala também do fermento dos fariseus. Quem eram os fariseus, né? Os fariseus, eles eram muito estudiosos, já tinha lido todos os livros do Chico, já tinha lido todos os livros do Divaldo Franco, todos os livros de Emmanuel, Joana de Ângeles, mas não aplicava, né? Os fariseus eram doídos, os fariseus eram tristes. Ele falou assim, cuidado. E por que ele usou o termo fermento? Por que ele usa o termo fermento? Ele usa o termo fermento, porque fermento, ele vai levedando, né? Ele vai fazendo a coisa crescer, né? Cuidado, porque isso dá a impressão que a coisa está boa, mas não está
não, hein? Está enchendo, mas está enchendo de ar. Não está enchendo do jeito que você acha que está enchendo, não. Cuidado, esse fermento não é um bom fermento. Então, ele está falando disso. E o que eles começam a discutir entre eles? Eu acho que é porque nós trouxemos um pão só, né? Ele ficou chateado, né? Dividir um pão para nós todos. Isso é uma coisa complicada. A gente tinha acabado de fazer milagre. Ele tinha acabado de fazer milagre. Nós somos assim. Nós somos exatamente, às vezes nós somos igual Herodes, nós nos aproximamos de movimentos religiosos, querendo benefício próprio, tá? E às vezes nós aproximamos de movimentos religiosos igual fariseus. Estudamos tudo, sabemos tudo na ponta da língua. Mas mudar mesmo que é bom, não. E ainda prometemos para a próxima encarnação. A pergunta que fica no ar é: quem é que você anda consultando que te avisou que na próxima encarnação você vem espírita? E no Brasil? Ou que você venha, inclusive religioso. Você há de convir comigo, mudar no Brasil, que é um país com todas as suas mazelas, mas que você tem liberdade religiosa, né? Apesar de preconceito de algumas pessoas em relação a alguns credos religiosos, mas nós temos liberdade, né? Nós não temos problema do Estado nos obrigar a seguir uma religião. Então, assim, é muito melhor mudar agora. Como é que anda a minha conduta? Como é que anda o meu pensamento? Como é que eu ajo em relação aos meus irmãos menos favorecidos? Quando eu vou fazer caridade, quando eu vou contribuir em alguma causa, como é que eu comporto? Mas eu não tenho dinheiro para dar, não estou te perguntando dinheiro. E seu tempo? Por exemplo, o trabalho que é feito aqui em Varginha, pela Casa Centro Espírita Amor e Caridade, é distribuição de cestas básicas. Esse trabalho começou, quando eu cheguei dentro da casa, era mais ou menos 100 e poucas cestas. A última que nós distribuímos foram 300. Quantas famílias são beneficiadas? E o trabalho é tão sério. Por que eu sei que o trabalho não é nosso? Que o trabalho é do Cristo. E nós somos trabalhadores do Cristo nesse trabalho. Porque a gente fica espantado da quantidade de doações que chegam para nós. Chegam necessitados e chegam doações. E nunca falta. E é sempre certinho. A gente não fica assim, e quando sobra, aí a gente distribui para outras casas que também faz trabalho, né? Então, isso é interessante, porque você nota que o Cristo está o tempo todo gerindo, fazendo a gestão dos seus trabalhadores. Então eu também quero. Começa. Anda na vizinhança, vai ter uma amiga sua que está precisando que você empreste os ouvidos, o ombro, para ela poder chorar. Não tem ninguém para conversar? Vai, faz uma volta no bairro. Alonga sua visão, apura seu ouvido. Tudo isso nos chega o tempo todo. E aí, Jesus dá uma lição de moral neles, né? Falei, gente, mas, cara, você tem filhos tão saudáveis. Você tem uma casa espírita tão boa. Você tem tanto material e ainda não compreende? Eu não vou falar pão, né? Multiplicação de pão, porque multiplicação de alimento, eu tenho certeza que multiplica o alimento para você o tempo todo. O tempo todo, né? Então não vamos falar de alimento, não. Vamos falar das graças. Hoje eu recebi um vídeo, acho que aconteceu se não me engano, em Pernambuco que aconteceu. Uma menina que, pela primeira vez, aos 12 anos, ouviu a voz da mãe. É emocionante. Aí eu falei, gente, todo dia eu acordo ouvindo pássaro. Todo dia que eu moro mais afastado. Então, todo dia eu acordo ouvindo pássaros. E esqueço de agradecer a audição. Olha que coisa. Olha a quantidade de milagres que acontecem na nossa vida. E em que a gente foca? Na fechada.
Olha só, eu foco na fechada. Meu dia atrapalha por causa da fechada. Eu estou indo trabalhando. Amanhã é segunda-feira. Aí estamos indo trabalhando. Aí eu tomo uma fechada, aí meu dia fica ruim por causa da fechada. Eu esqueço a visão, a audição, a saúde, a casa, o abraço que eu recebi da esposa, o abraço que eu recebi dos filhos. Eu esqueço tudo e presto atenção na fechada. Olha eu olhando para o pãozinho. Só que nem os discípulos. E Jesus falou assim, Oswaldo, cuidado com o fermento do mundo. Presta atenção, Oswaldo, nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, se a gente não lembra desse detalhe simples que Jesus está no barco conosco, na verdade, nós estamos dentro do barco de Jesus, desse planetinha chamado Terra, essa coisa maravilhosa. De vez em quando eu vejo o pôr do sol, eu vejo, né, quem mora no litoral, né, cenas maravilhosas nesse mar brasileiro, né, lua nascendo. Eu falo, nossa, isso aqui é um planeta de provas e expiações. Imagina como deve ser um planeta de regeneração, né? Deve ter fenômenos assim maravilhosos na natureza. E aí a gente vê, né? E mais modificações nossas, né? Comportamentais e tudo mais. Então, assim, o que o texto vira para nós ainda, ele fala assim, né? Ele chega e fala assim, cara, vocês têm de cego o vosso coração. O texto é atual. Ele está perguntando para nós. Vocês estão com o coraçãozinho seu cego? Vocês não estão vendo a quantidade de coisa boa? Essa semana, na quarta-feira, eu cheguei aqui quarta-feira, porque na terça-feira eu estava viajando. Eu estava viajando de Santa Catarina para cá. Foi aniversário da minha mãe, 95 anos. Eu tinha que vê-la. Eu tinha que vê-la. E aí, eu fiquei gripado. Gente, olha o milagre de a quantidade de remédio que a gente tem. E são coisas cotidianas. E a gente acha que a nossa vivência religiosa, né, a nossa vivência cristã, é dentro do templo. Não. É dentro de casa, é dentro do escritório, é na rua, é todo dia, em qualquer lugar que o Cristo te colocar. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça, mas muito claro. Porque se você não presta atenção nesse detalhe simples, que Cristo está no barco com a gente o tempo todo, eu gosto muito de falar que eu que estou no barco dele, né? Porque eu que estou no planeta Terra, ele já estava aqui quando eu cheguei. Então, assim, se a gente não presta atenção nesse detalhe simples, aí nós somos consumidos pelo desespero, nós somos consumidos pela dor, nós somos consumidos por todas essas mazelas espirituais que a gente passa. Se acontece alguma coisa, a gente se acha um injustiçado. Porque eu esqueci de dar a mão para o Cristo. Só isso. Só por causa disso. E ele me alertando. E ele chamando a minha atenção. Então você viu que uma coisa está ligada com outra? Que o Cristo estava vendo o comportamento deles. O Cristo estava vendo o pensamento deles, igual eu falei no início. Você notou? Foi uma coisa engraçada, por que começou no jeito? Mas olha só, o Cristo estava perguntando sobre a conduta deles. Mas vocês ainda não estão entendendo? Ele estava perguntando do comportamento, do procedimento. Gente, vocês estão prestando atenção no pão? É sério isso? Nós que já estudamos tanto sobre o Cristo, porque para eles é a novidade. Para eles o Cristo é a novidade, para nós não. Para nós o Cristo é realidade. O Cristo é real. Ele acontece no nosso dia a dia, o tempo todo, e principalmente à noite, a hora que ele vela para o nosso sono, né? E aí ele fala assim, eu vou retribuir conforme o seu pensamento. A oração que você faz. E isso tem que ficar muito claro para nós. Qual que é a oração que eu faço ao longo do meu dia? Não estou falando assim, Pai nosso que estás no céu. Não, não é disso que eu estou falando. Qual que é a oração? Qual que é a minha sintonia? Como eu me comporto ao olhar para Deus?
Na hora que eu estou irritado no trânsito, eu puxo o ar, eu encho o meu pulmão e falo assim, Deus, muito obrigado por esse momento, para eu entender o tanto que eu ainda tenho que trabalhar nas minhas atitudes, nos meus pensamentos e nas minhas reações intempestivas. Eu lembro de falar isso. Eu lembro de falar isso. Eu lembro de eu viajando uma vez lá em São Paulo e pensando, eu estava naquele trânsito caótico de São Paulo e aquilo me irritava, mas me irritava uma quantidade. E um irmão de credo evangélico, ele resolveu que ele ia me doutrinar, né? E aí ele me deu um presente. Ele deu um CD de uma Bíblia. E a Bíblia era com fundo musical de músicas clássicas maravilhosas e um pastor de uma voz maravilhosa lendo a Bíblia. Cara, eu fiquei numa alegria, que eu virei para ele, nossa, eu estava procurando algo para ouvir no trânsito. E aquilo eu punha a Bíblia para tocar no trânsito, meu semblante mudou no trânsito, a minha reação mudou, porque quem morou em São Paulo sabe, eu saía da Zona Sul e tinha que ir para a Zona Norte. No horário de rush, vocês imaginam quanto tempo eu ficava no trânsito, né? Só que aquilo que para mim era ruim passou a ser uma coisa boa. Era o meu momento de estudo. Aí eu arrumei o Livro dos Espíritos em audiolivro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, eu fiquei ouvindo. Passou a ser meu momento de estudar. Eu não mais estava no trânsito. Eu me transportava com a sala de aula. E aí, eu peguei e falei assim, foi só uma decisão. Eu decidi que naquele momento eu não estava mais preso no trânsito. Eu estava numa sala de aula, fazendo estudos espirituais, né? E cada um de nós tem que descobrir o que pega, onde é que pega, né? E começar a trabalhar, Então, nosso tempo já está esgotando, e eu gostaria de deixar aqui um aforismo que era comum, né? Os judeus fazerem, né? Os rabinos, né? Eles deixavam um aforismo no final da vida deles para ser lembrado. E Hillel, que é do tempo do Cristo, ele deixa o seguinte aforismo: se eu não for por mim, quem será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Então eu deixo essa pergunta. Na hora que o desespero bater, na hora que você vê que você não tem mais força, que você não aguenta mais, pega seu pãozinho, estende em direção a Jesus e fala: Pai, por favor, multiplica o meu pãozinho, que eu já não aguento mais. E quem sabe ele vai te ajudar nesse momento, né? Quem sabe a sua dor vai diminuir. Quem sabe o discernimento vai chegar. Quem sabe a sua compreensão vai mudar. E com isso, tudo aquilo que nós começamos a conversar no início desse estudo, começa a fazer mais sentido para você. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Se não agora, quando nós seremos julgados, cada um conforme o seu comportamento, conforme a sua conduta, conforme o seu pensamento, conforme, como é que ele fala aqui? Conforme o fruto das suas obras. Não a obra em si, mas o fruto das obras em mim. Ok? Então, essa que era a mensagem que eu gostaria de falar, de deixar para vocês. Que maravilha, Oswaldo. Maravilha. Queremos te agradecer de coração pela sua generosidade, pela sua presença e pela beleza dessa reflexão que foi tão importante para a gente. Agora, eu que agradeço de coração a oportunidade. Obrigada, nós que agradecemos.
Agora, queridos amigos, queremos convidar vocês para encerrar este momento, elevando nossos pensamentos a Jesus por meio da prece. Senhor Jesus, governador amoroso da terra, que conduzes este planeta com sabedoria, justiça e misericórdia, recebe nossa gratidão por este momento de luz e aprendizado. Que tuas palavras, semeadas hoje, não fiquem apenas na mente, mas desçam ao coração e se transformem em gestos, escolhas e atitudes de amor. Envolve, Mestre querido, cada lar que nos acompanhou, cada coração que escutou, cada alma que, mesmo cansada, abriu uma fresta para que a esperança entrasse. Que Maria Santíssima, Mãe de infinita ternura, cubra-nos com seu manto de paz, acolhendo nossas dores, silenciando nossas angústias e nos ensinando a amar como ela ama, com presença, humildade e entrega. Que a sensibilidade espiritual bata à porta de cada um, não como imposição, mas como um convite suave à transformação interior. Permita, Jesus, que saiamos deste encontro um pouco mais humanos, um pouco mais conscientes e profundamente comprometidos com o bem, com o perdão e com o amor. Que assim seja. Nosso muito obrigada a cada um de vocês que compartilharam deste momento de aprendizado e de fraternidade conosco. Até o nosso próximo Evangelho Sem Fronteiras. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.